você está falando disso tudo e dessa discussão permanente que o GETRAP faz acerca dos temas trabalhistas, queria que você falasse um pouquinho da sua visão hoje sobre o direito do trabalho, né? Queria que você pudesse falar um pouco o direito do trabalho na Constituição de 88 e o direito do trabalho hoje, com essa situação de uso de inteligência artificial, de novas formas de trabalhar, o uso intensivo da tecnologia. O que você vê de mudança de 88 para cá? Eu já estou imaginando eu com você, projetando um curso de pós-graduação para num semestre a gente enfrentar esses temas. Na primeira parte, depois outra parte no segundo semestre. Sério, é um desafio, estou indo com você. É um tema incrível que você levanta, Otávio. Eu acho que a Constituição de 88, ela deu um novo rumo ao direito do trabalho, né? Nós tivemos, então, o trabalhador cidadão, o reconhecimento dos direitos fundamentais, e o direito do trabalho tomou um novo impulso, né? Isso gerou, obviamente, demandas no judiciário, uma mudança muito grande de se ver o direito do trabalho, de se pleitear as próprias ações coletivas. Então, isso tudo mudou radicalmente e não temos muito como falar. E a própria evolução da sociedade, desses quase, acho mais de 35 anos já, né, onde nós temos hoje mudanças tão profundas, né? Dessas transições, podemos chamar, primeiro, digitais, né? Que a tecnologia mudou profundamente o viver em sociedade e afetou também o direito. A transição demográfica, onde temos aí uma população cada vez com mais idade, né? Com mais saúde, né? E se cuidando mais, e o jovem entrando cada vez mais tarde no mercado e famílias com menos filhos. Então isso gera uma crise enorme para a Previdência, com efeitos incríveis, digamos, no direito como um todo, né? E transição climática, né? Que algo que nos assusta como cidadãos e como quem tem netos, quer dizer, como vai ser o futuro dos nossos netos vivendo com essa realidade que não sabemos onde isso vai dar. Então essas transições, digamos assim, elas deram uma mexida muito grande no direito do trabalho, da mesma forma como ocorreu com a primeira Revolução Industrial. Então, foi a primeira crise do direito do trabalho. Por quê? O direito do trabalho não existia, mas ele nasceu disto e encontrou uma saída, né, tentando encontrar respostas que o direito civil não dava. E o que aconteceu, né, digamos, mais recentemente, nesses últimos anos? Aquilo que eu falei há pouco, do professor Aníbal, né? Nós tínhamos o trabalho autônomo e o trabalho do empregado. Hoje nós temos novas formas de trabalho, novos vínculos que ligam quem trabalha ao tomador do trabalho. Então eu não tenho mais um único modelo de proteção que é a CLT. Eu não tenho um único modelo contratual que é o contrato de trabalho. Eu tenho uma pluralidade de contratos. Eu tenho diversas formas de modelo, né? Isso gerou, digamos assim, uma necessidade de nós revermos algumas posições que nós temos. Inclusive, isso afeta, digamos, em cheio, qual é o papel do direito do trabalho, que continua sendo protetor, como dizia Uriarte, né, o grande professor Oscar Hermida Uriarte. Se o direito do trabalho não é protetor, não é direito do trabalho. Mas eu tenho que saber que tipo de proteção o direito do trabalho hoje dá para esses trabalhadores. E qual é a forma de intervenção do Estado nessas relações. Eu preciso enfrentar isso e não me fechar dentro da academia, imaginando que o mundo lá fora não mudou, que eu não tenho uma revolução digital, né, tecnológica, que mudou tudo. Né? Eu preciso estar atento a isso, para que a universidade dê
aponte caminhos para que o direito do trabalho possa realmente continuar dando essas respostas. Esse é o papel da academia. Esse é o papel que eu acho que nós temos que desempenhar como professores, como pesquisadores, como membro de entidades, e você é de muitas entidades, Otávio. Você está fazendo entrevista, eu gostaria muito que todos soubessem de quem é o professor Otávio, né? De quantas entidades ele participa, e não apenas dando um nome, mas efetivamente, inclusive nesta Faculdade de Direito. Você é um membro ativo, você realmente vestiu a camisa da faculdade, você é um professor exemplar. Eu tenho admiração profunda por você, Otávio, e agradeço muito a oportunidade de ser entrevistado e o privilégio de ser entrevistado por você. É pena que não temos muito tempo, eu sei, como falei para você, esse tema é um tema de um curso de pós-graduação. Gostaria muito de poder desenvolver mais isso, mas eu sei que o tempo já se esgotou e você tem, obviamente, outras atribuições, mas digo a você com sinceridade, fico à sua disposição, à disposição da Fundação Arcadas, cumprimento o professor Scaff pela iniciativa dele, realmente, professor Scaff, essa sua iniciativa é incrível, porque, como eu disse, a primeira coisa que eu fiz, uma das coisas que eu fiz como presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho foi resgatar a memória. E hoje estou lançando um livro da Academia Ibero-Americana, onde também consegui resgatar a memória de uma instituição que completou 50 anos e está se perdendo no tempo, que as pessoas não sabem quem foi, quem é e para que serve. Super importante registrar isso. Nelson, para a gente encerrar, eu queria que você falasse ainda, já que você foi da inspeção do trabalho e hoje é um advogado trabalhista, que você falasse da inspeção do trabalho hoje e da advocacia trabalhista hoje. Muito bom. Esse tema inspeção do trabalho, eu acho que ele é muito caro ao direito do trabalho. Eu já falei da minha tese de doutorado, né? Eu li um texto, não saberia dizer agora de quem, mas está nessa tese que eu publiquei no livro chamado de Inspeção do Trabalho. O direito do trabalho, ele não é um amontoado de sugestões, de admoestações, onde o Estado diz, por favor, empresários, sejam muito bons com seus empregados, respeite seus empregados. O direito do trabalho não teria eficácia nenhuma sem um instrumento coercitivo chamado inspeção do trabalho. A inspeção do trabalho foi criada em 1833, na Inglaterra, quando houve alguma experiência fracassada na França e em outros países, onde se instituíram algumas formas de fazer valer aquelas regras de proteção que se tentava instituir numa época que o Estado não podia interferir na sociedade, porque é o mercado que regulava. Então é evidente, por mais boa vontade que os professores tivessem, ou os juízes de paz tivessem, eles não tinham poder, não tinham coerção. Então o direito do trabalho surgiu efetivamente em 1833, quando foi criada a inspeção do trabalho na Inglaterra. Então, nós não podemos entender direito do trabalho sem entender inspeção do trabalho, porque eu não consigo imaginar uma empresa não cumprindo essa extensa legislação do trabalho que nós temos, que a partir de 88 foi criada, e já tínhamos, evidentemente, né, a CLT é de 43, mas 43, foi consolidada a legislação já anterior, nós temos leis aí muito antigas, né? Mas essa legislação só é cumprida a partir de um corpo que nós temos da inspeção do trabalho. Então, esse é um ponto para mim fundamental, né?
E hoje a Inspeção do Trabalho, como muitas coisas no Brasil, vive crise. Né? Crise no sentido de encontrar a sua própria vocação. Né? Qual é a vocação da Inspeção do Trabalho hoje? Né? Punir a empresa que está em dificuldade, né? Que fecha e perde empregos. Né? Então, orientar, mas como é que fica esse equilíbrio, né? Entre essas duas mãos, né? Orientar e punir. Né? É óbvio que nós temos uma convenção da OIT que é fundamental sobre isso, que o Brasil ratificou, que é a Convenção 81, que dá as diretrizes. Nós não temos uma lei da Inspeção do Trabalho, temos sim, né? Que é essa Convenção 81. Bom, mas a crise também em outro sentido, por exemplo, né? De falta de mão de obra, de pessoal, de ambiente, de aparelhamento, etc. Né? Tudo isso, de redução de quadro, de empobrecimento, tanto que no governo passado foi extinto o Ministério do Trabalho. Né? Não que acabou a Inspeção do Trabalho, a Inspeção do Trabalho continua importante, não importa onde ela esteja, mas ela tem que ter, digamos, dentro de um ministério que tenha protagonismo. Eu me lembro de um evento que você promoveu aqui na OAB para discutir isso. Né? Foi muito interessante. Isso foi muito criticado de forma oportuna. Né? E hoje se recuperou isso aí e tal. Inclusive com concurso agora. Sim, mas eu ia chegar lá, ia chegar nesse ponto exatamente. Então, veja, nós tivemos um vácuo aí muito grande, onde foi sendo reduzido tudo isso, inclusive a importância da Inspeção do Trabalho, e as multas, um valor irrisório, que as empresas preferiam pagar a multa do que cumprir a legislação. Quem assumiu esse vácuo? O Ministério Público. E você sabe muito bem disso. Você atua isso na área intensamente. Então, se, por exemplo, uma empresa não cumprir uma determinada obrigação, estou falando de jornada de trabalho, né? Eu não cumprir, por exemplo, uma cota de aprendizado, vai pagar uma multa tão pequena que é mais fácil pagar a multa do que gastar dinheiro em formação de mão de obra, contratação, a treinamento, etc. e tal. Fica por isso. Quem ocupou esse vácuo? O Ministério Público do Trabalho. Ora, o Ministério Público do Trabalho, ele entra, como diz outro assim, com tudo, não é? E nesse caso, não é uma multa de 100, é uma multa de 100 milhões. Né? Eu estou talvez exagerando um pouco, mas é mais ou menos por aí. Então, o Ministério Público ocupou um pouco esse espaço, entendeu? Então, quando na verdade o Ministério Público não tem papel de polícia. Ele tem papel de fazer cumprir a ordem jurídica trabalhista por diversos instrumentos, que é inquérito, que é ação civil pública, etc., mas não fiscalização. Mas o Ministério Público acaba se utilizando da fiscalização para, a partir disso, entrar com a ação civil pública. Quando o Ministério do Trabalho poderia ele fazer isso, ele tornar exequível o cumprimento efetivo daquela legislação por meio de instrumento. Tanto que agora, como você bem lembrou, foi feito um concurso já há 1 ano ou mais, né? E agora está sendo treinado um grupo, até eu tive a oportunidade de gravar um vídeo para esses novos atores que estão entrando aí, dizendo da alegria que eu tinha, de dizer que eu também tinha exercido esse papel, que para mim foi algo assim incrível na minha vida. Eu aprendi direito do trabalho no chão da fábrica da Inspeção do Trabalho, não é? Porque você não conhece o direito do trabalho no processo, conhece na realidade, não é? Das fraudes, não é? O que é escondido, o que não é levado para o processo, o que o juiz não sabe, o que o Ministério Público acaba não conhecendo. Não é? Então, é algo realmente incrível. Então, eu acho que agora nós estamos tomando um novo vigor da Inspeção do Trabalho. Não é? E vamos, então, fazer com que o direito do trabalho seja efetivo. O que eu estou querendo dizer não é a questão de agora as empresas serão multadas, elas terão que pagar
Não é isso. Haverá um papel efetivo da presença do Estado, dizendo, estamos aqui, estamos presentes, estamos de olho em você. Estamos vendo que você não está cumprindo jornada de trabalho, você não contratou os aprendizes, então eu estou te dando um prazo e vou aqui voltar. Então, eu tenho a impressão que agora nós vamos retomar. Não que o Ministério Público também vai perder o seu espaço. Não vai cumprir o seu papel, mas dentro de um outro caminho. Porque esse tem que ser preenchido pelo Ministério do Trabalho. Ou seja, o Ministério do Trabalho tem que, primeiro, rever o valor das multas, tem que ser mais elevado, rever seu papel, se é só de punição, mas também como é que ele pode orientar, para que, efetivamente, o direito do trabalho possa cumprir seu papel de proteção e dentro daquele aspecto de coercitividade. Agora, você está a sua atividade hoje é da advocacia trabalhista, então Sim. conta um pouco o que você está vendo a advocacia trabalhista hoje no Brasil. Eu acho que a advocacia hoje também sofre um impacto grande, de diversos fatores, Um deles, pela falta de uma escola como essa. Uma falta de escola como essa. Eu estive lá agora, foi lá não me lembro em que lugar que nós estivemos, acho que foi Coimbra. Nós estávamos falando do número de escolas, de direito e tal, Nós temos mais de 1.000 escolas, quase 2.000 escolas, eles não acreditam nisso. Nós temos mais escolas de direito no Brasil que no mundo todo, não tem sentido. Escolas que formam advogados, dão diploma para ele ser caixa de supermercado, isso é algo lamentável. Então, tenho a impressão que a advocacia vive esse problema de advogados mal formados, mas também a concorrência da inteligência artificial. Então, me parece que hoje o advogado tem um desafio muito grande. E eu falo isso do advogado em geral, não só advogado de empresa, como advogado de empregado. Ele tem que conhecer muito direito comercial, direito tributário, direito constitucional. Não é mais aquilo que se falava aqui no nosso tempo, quando os alunos não gostavam de direito do trabalho, que tinham a ideia de que, eu não quero ser advogado trabalhista, porque advogado trabalhista é advogado de porta de cadeia, quer dizer, assim, aquele advogado que não precisa fazer esforço para nada, então ele não conseguiu ser bom em direito tributário, direito constitucional, então ele vai ser um advogado. Então, ao contrário, hoje me parece que as empresas precisam de grandes e bons advogados, agora falo trabalhistas, precisam, para auditoria, para a questão de concorrência, para a questão de aplicação interna de códigos de conduta, envolvendo proteção de dados, as doenças profissionais. Você sabe do mundo à parte que eu estou falando. E o advogado de empregado, para ele poder pleitear esses direitos, porque se ele também não souber, ele não vai conseguir. E além daquilo, reclamar hora extra, reclamar registro, mas não é isso. Isso hoje é mais ou menos o óbvio. Nós temos muito mais além disso. Ou como advogado, por exemplo, de sindicatos, ou mesmo de empresas estatais. Então, eu acho que a advocacia hoje é um grande desafio. E é desafio porque nós precisamos todo dia nos atualizar, todo dia aprender de novo, todo dia ver onde é que eu estou falhando, que eu preciso, que não consegui fazer adequadamente. Então, é muito bom. Eu acho que todo dia nascer de novo. É muito bom, é muito interessante isso. Excelente, Nelson. Olha, muito obrigado aí pela sua participação em mais esse evento da Fundação Arcadas, do nosso projeto Memórias. Um prazer ter conversado com você e que fique registrado tudo isso, essa sua vida aqui na faculdade. Parabéns. Tá bom, e muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela sua gentileza de sempre, e ao professor Scaff, que nos deu a oportunidade, e ao diretor Celso Campilongo, que obviamente está também coordenando esse projeto. Muito obrigado pela atenção de todos.